Ora, boa noite, bem-vindos. Penso que me conseguirão todos ver e ouvir hoje em condições, porque aqui o YouTube hoje não deu qualquer problema. Conseguem ver e ouvir? Ok. Sim, senhor. Então vamos aqui falar um bocadinho do painel de controle do Windows, um webinar aqui que incide sobre esta ferramenta, que é uma ferramenta tão importante do sistema operativo Windows. Neste caso eu estou a utilizar o Windows 11, mas estas ferramentas praticamente existem em todas as versões do Windows, desde o Windows 7 até ao 11, com algumas ligeiras variações gráficas, digamos assim, mas os conteúdos são basicamente os mesmos e não divergem muito. Neste momento tenho o painel de controle aberto por categorias. Eu, muito pessoalmente, prefiro ter o painel aberto por ícones grandes, porque os ícones grandes permitem-me especificar muito mais aquilo que eu tenho enquanto funcionalidades do painel de controle. Se eu for por categorias, eu tenho uma categoria dedicada ao sistema e à segurança, onde encontro todas estas opções que aqui estão descritas, como por exemplo as cópias de segurança e o restauro do Windows, no caso do Windows 7, guardar as cópias de segurança também dos ficheiros com o histórico, rever o estado do computador e também definições de rede de internet, hardware e som, programas, contas do utilizador, aspecto e personalização, relógio e região e facilidade de acesso. No caso dos ícones grandes, permite-me aqui trabalhar de forma mais específica com algumas funcionalidades. E algumas dessas funcionalidades que aqui estão são bastante importantes na nossa gestão do sistema operativo. Nomeadamente aqui a primeira logo que eu destacaria, que é a funcionalidade que se chama precisamente Sistema. Essa funcionalidade de Sistema vai-me dar aqui acesso às opções de sistema do meu Windows, neste caso o meu Windows 11, e vai-me dizer logo aqui uma série de características do meu PC, qual é o meu processador, qual é a RAM, qual é a identificação do dispositivo, o produto que está instalado, a edição do Windows que está instalada também e a sua versão, a data de instalação, a compilação que está a ser usada e assim sucessivamente. Até inclusive aqui a chave de produto aparece, posso alterar a minha chave de produto, neste caso está ativa. Vamos também ter acesso aqui ao ambiente de trabalho remoto, onde posso configurar se quero permitir acesso remoto ao meu computador ou não. No caso está desligado porque eu não quero permitir, mas se quisesse permitir, ligaria, apareceria esta mensagem e eu confirmaria, e a partir daí já tenho o acesso ao ambiente de trabalho remoto ligado no meu computador, e exigiria aqui uma autenticação de utilizador e de password para se ligarem remotamente ao meu computador. A porta de acesso ao ambiente de trabalho remoto é a porta 3389, e depois o computador que tentasse aceder aqui ao meu teria de configurar essa porta. Neste caso, desligarei porque não quero que ninguém aceda remotamente ao meu computador, e aqui nos utilizadores do ambiente de trabalho eu poderia também adicionar utilizadores através da busca. Por exemplo, aqui, se houvesse um utilizador admin, eu depois poderia validar. Neste caso não existe, mas bastaria selecionar aqui. Imaginem que havia aqui um utilizador chamado Maria, eu verificaria o nome Maria, e se ele existisse bastava fazer OK, e a partir daí ele passaria a ter permissões de acesso remoto ao meu computador. Portanto, neste campo, é claro que só devemos dar permissões de acesso remoto a utilizadores em que confiemos plenamente, e só devemos ativar o acesso remoto ao nosso computador se tivermos mesmo necessidade que alguém aceda remotamente por algum motivo de especial importância. Dentro do sistema temos também aqui o Bluetooth e dispositivos,
que basta ligar aqui para depois os dispositivos passarem a detectar o nosso computador, neste caso o nome do meu computador Lenovo Desktop, e passaria a estar detectável por dispositivos na vizinhança que eu quisesse. Também poderia aqui adicionar, no caso vou ligar, poderia adicionar dispositivos Bluetooth que estivessem na vizinhança ao meu computador, ratos, teclados, fones, ecrãs sem fios, um Google Chromecast, etc. Poderia sempre usar aqui o Bluetooth, desde que esse dispositivo tenha ligação Bluetooth disponível, poderia adicionar aqui. Depois temos aqui ainda mais opções de configuração para dispositivos rato, teclado, etc. Para impressoras e scanners, para telemóveis, para câmaras, para ratos Bluetooth, para touchpads, etc. Tudo o que for Bluetooth poderemos adicionar aqui neste campo. Bastaria adicionar dispositivo e procurar aquilo que estivesse visível nas imediações. Rede e internet permite-me configurar as minhas e saber as minhas definições de rede e internet. Neste caso está ligado a uma rede TP-Link B, uma rede de 5 GHz, com uma utilização de dados de 178.27 GB nos últimos 3 dias. Portanto, como veem, eu tenho muita utilização de internet. Depois, o facto de estar aqui ligado dá-me acesso ao Wi-Fi. Poderei também configurar uma VPN caso queira no meu computador. Bastaria adicionar aqui os dados da VPN para poder ligar-me precisamente a ela. Um hotspot móvel, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso partilhar a minha ligação à internet aqui através desta opção de hotspot móvel. Bastará para isso ligar e partilhar a partir do Wi-Fi com as propriedades de rede que eu definir aqui. Eu posso editar, posso mudar o nome da rede, posso pôr uma palavra-passe que ele sugere esta automaticamente, posso definir aqui aquilo que eu quiser. Neste caso, eu não quero ter hotspot nenhum móvel ligado ao meu computador, nem quero partilhar internet com ninguém. Modo de avião, sempre que vamos viajar, ao ligar aqui o modo de avião, desliguei a transmissão. É o hábito de estar aqui a mostrar. Desliguei a transmissão aqui por uns segundos, mas já está restabelecida. Depois temos um proxy, também poderemos configurar um proxy para a internet e para o acesso à internet. E, no caso, eu posso detectar aqui as minhas definições automaticamente e posso utilizar também scripts de configuração, ou seja, listas de comandos que eu posso utilizar para configurar o meu servidor proxy. Neste caso, o servidor proxy está desativado porque eu não utilizo proxy nenhum, e quando quero navegar indiretamente na net, ou seja, utilizando proxies e relays, uso o Tor Browser, e a partir do Tor Browser consigo fazer essa navegação sem ter de configurar nenhum proxy. Posso também usar os dial-ups antigos, que já quase não se usam, e posso ir aqui às definições avançadas de rede, onde posso configurar todos os meus adaptadores de rede, desde o adaptador da área local até o Wi-Fi, até às placas virtuais do VMware, a placa Ethernet, que é da minha VPN Fortinet, ligação de rede Bluetooth e por aí fora. Portanto, aqui poderia ligar tudo e desativar o que eu quisesse. Também poderei ver o que é que ele está, como é que está a trabalhar. Aqui posso mudar o nome da minha placa também e tenho acesso a todas as definições de rede e internet. Também posso consultar a utilização de dados. Ele vai-me aqui fazer
umas estatísticas e vai-me dizer os programas que consumiram mais dados e menos dados. Tenho também aqui as propriedades de hardware e de ligação, que me vai dizer todas as propriedades das placas de rede que eu tenho no meu computador. Como podem ver, tenho vários adaptadores de rede no meu computador, sendo que a maioria deles são redes virtuais do VirtualBox, do VMware, etc. Portanto, temos aqui tudo o que é possível ter. Na personalização vai-me permitir mudar os temas, os fundos, as cores, os ecrãs de bloqueio, o teclado tátil no caso de ter, também as barras de tarefas, tipo de letra, utilizações, tudo aquilo que eu quiser. Posso mudar o tipo de letra do meu Windows, como veem, tenho aqui vários tipos de letra. Posso mudar os temas, mudando aqui para qualquer um destes temas, e ele vai-me mostrar como é que fica aqui na pré-visualização. Como podem ver, já mudou, já não tenho cá a minha costumeira Estrela da Morte de fundo, porque mudou precisamente aqui porque mudei precisamente nas propriedades. Normalmente eu gosto mais de usar aqui esta conjugação de cores, mas com um fundo a ser utilizado com uma imagem que é da minha escolha. Posso fazer também uma apresentação de diapositivos, mudar a imagem a cada 30 minutos, portanto tudo isso é possível aqui na personalização do meu fundo. Posso escolher só uma imagem e vou pôr aqui a minha velhinha Estrela da Morte, que é o ecrã de fundo que eu gosto. Isto só tem a ver com uma coisa, tem a ver com eu gostar obviamente da Guerra das Estrelas, mas tem a ver com o facto de tudo aquilo que eu coloco no meu ecrã, qualquer ícone que eu coloco no meu ecrã com este fundo escuro, eu consigo identificá-lo com facilidade e ele dá-me um descanso à minha vista também que para mim é importante e que eu prezo. As aplicações que permitem aqui trabalhar com aplicações e funcionalidades, posso instalar e desinstalar programas aqui nesta zona, posso gerir as contas também, a minha conta Microsoft, aqui os meus e-mails e as minhas contas, posso gerir também isto tudo no meu painel de controle, alterar a data e a hora, a linguagem e a região onde me encontro, o tipo de teclado que estou a usar, a voz, reconhecimento de voz também, configurar os jogos e o modo de jogo da Xbox, inclusive se tiver uma Xbox, compatibilizar com o meu sistema operativo, e depois aqui mais definições de acessibilidade que tem a ver com o tamanho do texto, efeitos visuais, tem a ver com pessoas, por exemplo, que vejam mal, alterar o tamanho do texto do Windows. Como veem, estão a ver, vai ficar tudo grande no caso das palavras que vamos visualizar. Também podemos alterar aqui os monitores, trocar a ordem dos monitores, expandir, duplicar, mostrar só em um ou mostrar só em dois. Eu vou manter expandido, que é como eu uso, tenho dois monitores e estão expandidos. E depois a luminosidade também posso diminuir e aumentar. A luz noturna, que está ligada ou desligada de acordo com, como podem ver assim, fica mais quente para bloquear a luz azul e assim fica mais frio e não bloqueia a luz azul, que faz mais mal à vista. Portanto, assim, de noite recomenda-se que se use este tipo de iluminação mais quente. E aqui alterar a orientação do ecrã, a resolução do ecrã, a escala em que está, os gráficos, inclusive aqui vai-me dar acesso a tudo o que é gráfico, à minha câmara, ao meu editor de vídeo, etc. Escolher aquilo que eu quiser à vontade. Depois também
a privacidade e segurança. Segurança do Windows vai-me dar acesso aqui à proteção contra vírus e ameaças, proteção de contas, firewall, etc. Neste caso, tudo está a ser gerido pelo meu Avast profissional, portanto, o Windows neste momento não gera nada, nem sequer a firewall, porque eu tenho tudo a ser tratado pelo meu Avast profissional. E o Windows Update, que são as atualizações do meu sistema operativo, onde eu posso parar ou não as atualizações e consultar o meu histórico de atualizações, saber as atualizações que foram feitas e o número de atualização, e sabendo este número de atualização, indo à internet, eu depois posso com facilidade pesquisar e obter informação. Neste caso, esta atualização é uma atualização de componentes de Windows. Portanto, ela diz aqui as melhorias na fiabilidade do Windows, etc. E eu posso saber, com base naquela referência que aqui está da atualização, posso saber o que é que ela faz, para que é que serve e em que é que tem influência no meu sistema operativo. Voltando aqui ao painel de controlo, muitas destas funcionalidades já demos uma volta com o outro aspecto gráfico aqui no meu computador, mas, por exemplo, vamos, além do sistema, vamos ver aqui programas e funcionalidades. Os programas e funcionalidades, além de me permitir aqui apagar instalações de programas ou instalar ou modificar programas, também me permitem ativar ou desativar funcionalidades do próprio sistema operativo. Por exemplo, estas funcionalidades que aqui estão, que podem ou não estar ativadas. Imagina, por exemplo, o Hyper-V, que é aqui a minha gestão de máquinas virtuais do próprio Windows. Eu posso desativar, ativar, posso também aqui ativar qualquer uma destas funcionalidades, o Telnet, o TFTP, e pôr tudo a trabalhar. Neste caso eu não quero desativar nem ativar mais nada no meu Windows. Posso ver também as atualizações que estão instaladas no meu computador. Como veem, estão aqui estas atualizações. Ele também foi formatado, aliás, foi instalado e comprado em dezembro, portanto ainda não tem um histórico muito relevante de atualizações. Ora, fechei aqui o painel sem querer, mas vamos já ver. Depois temos aqui também ferramentas do Windows. As ferramentas do Windows permitem-me ter acesso a todas estas ferramentas que aqui estão, que são bastante importantes, inclusive o próprio painel de controle. A linha de comandos, que me permite aceder aqui à minha linha de comandos. Por exemplo, vou usar só aqui o comando ipconfig e vocês vão ver que a informação que eu obtenho com o ipconfig é mais ou menos aquela que ainda há bocado vos mostrei na secção de rede. Se eu fizer ipconfig /all, aquela informação toda que ainda há bocado não estava lá no sistema, está aqui disponível na minha linha de comandos, de todas as placas e todas as redes. Depois temos o mapa de caracteres do Windows, o monitor de desempenho, que é uma funcionalidade muito importante do meu Windows, porque me permite monitorizar o meu sistema em tempo real. Ele está aqui a fazer monitorização. Eu posso alterar também aqui os recoletores, posso configurar aqui relatórios definidos pelo utilizador ou pelo sistema. Por exemplo, um System Diagnostics, não tem aqui nada. Um System Performance também. E posso configurar, neste caso não está nada configurado, porque eu não uso este programa, esta funcionalidade para fazer a monitorização, mas uso um programa externo ao Windows. Mas posso adicionar aqui dentro da monitorização, do monitor de desempenho, posso adicionar aquilo que eu quiser. Processador, o comutador da Hyper-V, posso vir aqui
escolher o Bluetooth, posso escolher o HTTP, verificar como é que o HTTP está a trabalhar, posso ver a cache também do HTTP, etc. E basta-me escolher aquilo que eu quiser para, por exemplo, a GPU running time, e ele vai-me fazer a análise do processador gráfico. Portanto, neste momento está-me a mostrar ali o tempo do processador e vai-me mostrar essa informação. Temos também o monitor de recursos. O monitor de recursos é um pouco mais intuitivo e mais user-friendly, que me vai dando aqui a indicação do CPU, do disco, da rede e da memória, como é que estão a trabalhar neste momento. Portanto, como veem, houve aqui um pico de disco, depois normalizou, aqui a rede, aqui a memória e aqui o CPU, como é que estão a trabalhar, e também aqui, neste caso temos aqui os processos que eu posso selecionar, que o próprio OBS, e saber o que é que aquele processo me está a dar. Posso abrir também aqui e tentar perceber. Aqui o OBS está com este endereço, está com aquele Process ID, está a enviar 580 mais ou menos bits por segundo, ou bytes por segundo, aliás, através da minha transmissão do meu streaming. Ligações de bases de dados de 32 bits, ligações de bases de dados de 64 bits, serviços de componentes, os serviços todos do sistema operativo. Também podemos aqui consultar e saber os serviços que estão a funcionar no nosso sistema operativo, com a descrição desse serviço, e também o estado em que esse serviço está. Por exemplo, imaginemos aqui, vamos procurar aqui o SQL, que é aqui o SQL Server Base de Dados. Está em execução. E está em execução no modo automático. Imaginem que eu queria vir aqui, queria parar esse serviço, carregava aqui em parar e ele parava o serviço de acesso ao SQL, às bases de dados. Portanto, qualquer um desses serviços pode ser parado. Imaginemos aqui o VMware, por exemplo. O NAT do VMware eu posso parar e ele vai e quer iniciar novamente o serviço, e ele inicia o serviço, e a partir daí fica a trabalhar o serviço sem qualquer problema. Também posso, nestes serviços, configurar o modo, se é automático, se é manual, se é desativado. Se eu quiser desativar mesmo um serviço definitivamente, posso fazê-lo. Perdão, faltava aqui fechar uma caixa de diálogo. Também temos aqui o PowerShell, que é uma outra shell que me permite usar comandos também dentro do meu Windows. Depois até hei de fazer um webinar dedicado a isto. O WordPad, que é um processador de texto mais simples do que o Word. O visualizador de eventos, que me permite perceber aquilo que se passou no meu computador. Vamos aqui, por exemplo, aos registros do Windows, aplicações, e tenho aqui um aviso, por exemplo. O que é que foi este aviso? Foi uma sincronização que falhou. Esta sincronização falhou aqui neste endereço de internet. Tenho aqui também informações, mas eu vou pôr até aqui por nível. Como podem ver, um erro também, um erro de aplicação, que foi System Apps, foi um cliente Windows, provavelmente App Core, alguma coisa relacionada aqui com o processador, provavelmente alguma falha de processador. Vários avisos, depende depois consultarmos aquilo e perceber porque é que ele nos está a avisar. Isto foi tudo ainda em dezembro. Erros em dezembro também. Firefox. Portanto, basta ver e perceber porque é que
estes programas nestes dias deixaram de funcionar e tiveram estes erros. Eu posso analisar este erro e depois tentar encontrar uma solução. Neste caso, eu sei que estes erros são erros automáticos, que são erros de milissegundos e que depois o próprio sistema recupera destes erros e nós nem damos por isso praticamente. Unidade de recuperação permite fazer uma cópia de ficheiros do sistema para a nossa unidade de recuperação. Eu posso criar, eu não vou fazer agora porque não tenho aqui nada ligado ao meu computador, mas bastaria fazer o seguinte: escolher para onde é que queria fazer a minha cópia e dar ordem para fazer e seria efetuada. Também uma ferramenta de diagnóstico de memória. Neste caso, teria que reiniciar o meu sistema para verificar se a memória está com algum problema. Eu não vou fazer isso, senão o webinar vai cair. Desfragmentar e otimizar. Neste caso, no meu computador já não se aplica porque tenho SSD, já não vai desfragmentar nada porque o SSD não fragmenta. Aqui posso utilizar a criação rápida do Hyper-V para criar máquinas virtuais também e escolher aqui estas máquinas virtuais. Não se preocupem com esse ecrãzinho negro que tem aparecido, porque é quando eu abro uma janela no outro ecrã, ele fica negro nesse, mas não se preocupem que não há problema. Criar uma máquina virtual, bastaria selecionar o que é que eu quero e criar a máquina. No caso, posso, aqui por exemplo, o Windows 11, em máquina virtual, posso criar o Ubuntu 20, o Ubuntu 19, o Ubuntu 18 ou um conjunto de ferramentas do Windows 10 para desenvolvimento também. Gestão de impressão para configurar impressoras. Também há assistência rápida do próprio Windows e aqui nesta janela seria aquilo que poderíamos encontrar. Na janela região podemos configurar o nosso formato de data, o nosso formato de hora, também a linguagem que estamos a utilizar, fazer aqui também definições de administração e definições adicionais que permitem mudar o separador decimal, permitem mudar o número de casas decimais, mudar o formato negativo, o formato positivo, etc. Neste caso eu não quero mudar nada porque isto está tudo conforme a nossa língua portuguesa. Gestor de credenciais também é muito importante para quem usa ligações em redes internas. Como veem, eu tenho aqui uma série de credenciais que estão ligadas a determinados endereços e onde eu tenho que me ligar em VPNs e etc. Aqui, por exemplo, a VPN da MasterD. Credenciais web não tenho nada, porque não tenho nenhum site que careça de credenciais. Os programas pré-definidos, posso definir o programa pré-definido que me vai abrir os diferentes tipos de fecheiros. Como podem ver aqui, tenho aqui uma série de aplicações pré-definidas para as bases de dados, o Access, para PDFs, o Acrobat e assim sucessivamente. Também aqui a Cortana para a voz, o Correio para o e-mail, o Excel para as folhas de cálculo, o Firefox para alguns tipos de páginas, o GIMP para fecheiros de imagem, o Google Chrome para outros tipos de páginas, etc, etc. E eu posso configurar o Visual Studio, que eu uso para abrir por defeito fecheiros de programação. Como podem ver, vários tipos de fecheiros de programação, ASP, Assembler e uma série de outros fecheiros. Há de haver para aqui para baixo também o Zoom para as videoconferências e assim sucessivamente. O Teams também, o Skype. Portanto, basta nós podemos alterar os nossos programas pré-definidos de acordo com as nossas necessidades também e com os nossos gostos pessoais. Poderia também encriptar as minhas unidades de disco usando o BitLocker. Basta aqui ativar o BitLocker e encriptar as minhas unidades. Posso também usar para encriptar pens. Portanto, eu posso colocar uma pen no meu computador,
ativar aqui o BitLocker to Go e encriptar uma PEN para, se perder a PEN, os dados não ficarem à mercê dos malfeitores. Opções de energia também me permitem aqui alterar, ligado à corrente, nunca desliga o ecrã, nem nunca coloca o computador em hibernação. Em bateria, ao fim de 4 minutos, desliga o ecrã e coloca o computador em hibernação. Neste caso é um portátil, portanto convém poupar a bateria, mas podem definir de acordo com os vossos gostos. Estamos aqui já quase com o painel de controle, com aquilo que é importante visto. O centro de rede e partilha, que ainda há bocado vos mostrei noutra configuração, portanto naquela visualização de sistema de Windows 11, aqui está na visualização clássica, permite-me alterar definições das placas, aqui permite-me chegar, por exemplo, aqui às propriedades e perceber qual é o protocolo que está a ser usado, qual é o endereço de IP, se está em DHCP, se não está. Não posso mexer muito nisto, senão o webinar vai cair. E aqui todas as minhas placas de rede que eu poderia também configurar. Também posso alterar as definições de partilha avançadas, posso ativar ou desativar a detecção na rede, ativar a partilha de ficheiros e impressoras ou desativar. Basta eu escolher aquilo que é a minha opção para poder utilizar de acordo com as minhas necessidades. Ainda voltando aqui ao centro de rede, tenho também as opções de fluxo multimédia e tenho aqui as ligações, neste caso a ligação que está a ser usada, que é a minha Wi-Fi, e as outras que são virtuais e que eu posso configurá-las aqui. As ligações de programas e ambiente de trabalho é aquilo que já mostrei na visualização de sistema. Dispositivos e impressoras permitem-me configurar as minhas impressoras. Eu tenho aqui várias impressoras configuradas e tenho também aqui impressoras virtuais e também criação de PDFs, os meus monitores, o meu teclado, etc. Tudo está aqui nos dispositivos e impressoras. Só para terminar aqui o nosso webinar do painel de controle, mostrar-vos então novamente o aspecto em categoria, em ícones grandes ou em ícones pequenos. E agora aquilo que eu vos recomendo é que, de acordo com o que vos fui mostrando, experimentem no vosso computador. Se não tiverem a certeza, não a ativem, mas pelo menos explorem estas opções que eu vos mostrei, explorem as vossas configurações e vejam quais são aquelas que melhor se adaptam às vossas necessidades e continuem a aproveitar as potencialidades do painel de controle. Espero que tenham gostado deste webinar, hoje um bocadinho diferente dos últimos que tenho realizado, aqui uma questão mais focada no Windows, e segunda-feira não farei o webinar porque foi uma daquelas alterações, mas se não estou em erro, farei na terça-feira. Portanto, um bom resto de semana, um bom fim de semana e vemo-nos no próximo webinar também na próxima semana. Um forte abraço a todos e muita saúde. Obrigado por terem assistido a mais este webinar. Uma boa noite e até para a semana.